Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos início à nossa série que analisa o livro Uma História da Filosofia do Frederick Copleston. Esse é o primeiro volume que trata sobre a Grécia, Roma e filosofia medieval. Então, iniciando o nosso estudo, nós iremos primeiramente verificar um pouco sobre o prefácio da obra e depois a parte que trata da introdução. No prefácio, o autor ele vai justificar as razões de por que ele está escrevendo uma nova história da filosofia. Né? Por que mais uma obra que trata de história da filosofia, sendo que na época já existia vários autores que já haviam feito esse tipo de abordagem no âmbito histórico. Ele diz que ele pretendia suprir a necessidade dos seminários católicos, especialmente aqueles que ele dava aula. O Frederick Copleston ele era um padre jesuíta que dava aula de filosofia em seminários, então ele pretendia suprir essa necessidade de apresentar uma coleção de obras que apresentassem a história da filosofia de uma forma mais detalhada, especialmente com um foco, com uma perspectiva, especialmente que ele adota, né, que é a filosofia escolástica. Então a ideia dele é apresentar o conjunto de história da filosofia, apresentando seus pressupostos, sua complexidade, e não apenas o conjunto de fatos. Né? Ele pretende, então, apresentar dentro daquilo que é possível, de uma profundidade específica, e ao mesmo tempo na perspectiva da filosofia escolástica. Isso quer dizer que ele não abandona completamente a filosofia dentro desse pensamento, mas também ele não exclui os filósofos modernos. Né? Afinal, é um livro que trata de história da filosofia e ele vai abordar desde os princípios mais antigos até os mais recentes. E ele diz também que essa obra ela não é dedicada exclusivamente àqueles que são especialistas, né? Não é dedicada a grandes eruditos, e sim àqueles estudantes que estão querendo iniciar seus estudos, especialmente na história da filosofia. Então, é basicamente isso no prefácio. Suprir a necessidade dos seminários católicos na época dele, apresentar a complexidade da filosofia com seus pressupostos dentro do seu contexto histórico e, além disso, apresentar toda a história da filosofia com essa perspectiva que ele adota, que é a perspectiva da escolástica. E, evidentemente, que a obra é para aqueles que estão iniciando. Então, por isso ele é bem objetivo, ele não dá tanta complexidade nos seus escritos, é bem didático realmente a forma como ele escreve. Né? E nisso nós começamos, então, a introdução. Nessa parte da introdução, ele vai explicar coisas básicas, né? Por que estudar a história da filosofia, qual é a natureza da história da filosofia e a sua importância também, como estudar a história da filosofia. É uma parte específica, né? Não se trata necessariamente de um capítulo, mas tem algumas páginas que vão trazer essa introdução e vão apresentar, então, as respostas que o autor dá em torno disso. Né? Então, primeiro, nessa introdução, ele começa por que estudar história da filosofia? Ele diz que toda pessoa educada, que pode ser considerada como uma pessoa educada, ela tem que conhecer um pouco de história. Se a pessoa não conhece história, ela não consegue entender o mundo à sua volta. Então, toda pessoa educada tem que ter necessariamente um certo conhecimento histórico. E mais ainda, ela não deve conhecer apenas os fatos, os nomes de grandes líderes, os momentos históricos que eles viveram. Isso tudo quer dizer que aquela pessoa está bem informada, que aquela pessoa tem uma determinada informação. Mas na mesma proporção em que se conhece os grandes pensadores, aliás, os grandes líderes, deve-se conhecer os grandes pensadores, deve-se conhecer os grandes filósofos. Então, como nós conhecemos Napoleão, César, ou mesmo Alexandre o Grande, Carlos Magno, nós temos que conhecer também os grandes pensadores ao longo da história. E isso faz com que nos tornemos mais eruditos, né, conhecedores e, portanto, mais educados. Então, ele diz sobre essa importância da história da filosofia, tem um trecho aqui que é interessante, né? Faz parte de uma educação para a cultura, portanto, saber algo pelo menos sobre o trajeto da filosofia europeia, pois foram os nossos pensadores, bem como nossos artistas e generais, que ajudaram a moldar nosso tempo para o bem como para o mal. Então, nós temos que conhecer os grandes artistas da história, os grandes políticos, mas também conhecer os grandes pensadores. Né? E por isso ele coloca que é desejável a toda pessoa que se queira se tornar culta, que ela saiba um pouco sobre a história da filosofia
e ainda mais para os estudantes de filosofia, né? Os estudantes de filosofia, eles têm um compromisso muito maior em conhecer a história da filosofia. Então ele tem que se aprofundar realmente nisso, porque é algo basilar para a erudição, para se tornar uma pessoa educada. Mas para que estudar, então, esses filósofos que são considerados ultrapassados, né? Estudar Aristóteles, Platão, sendo que já surgiram outros filósofos posteriores, muitos deles refutaram algumas ideias dos filósofos anteriores, dos filósofos antigos, medievais, etc. Por que estudar essas filosofias que são consideradas por muitos antigas ou refutadas ou ultrapassadas? E ele vai responder isso, né? Na verdade, a filosofia ela não é como uma ciência. Ela não é como a ciência que você descobre uma coisa e, a partir daquele momento, adota aquelas ideias científicas como sendo a que é a padrão, né, no caso, e as outras anteriores não devem ser mais utilizadas. Na filosofia, ocorre algo diferente. É meio que algo cíclico. Quando você descobre algo, talvez aquilo pode ser que não seja o pressuposto para outro assunto, etc. Então, os filósofos, como ele cita aqui, né, muitas vezes dão voltas em torno do mesmo tema, né, e por isso que todos os filósofos do passado, ainda que eles tenham sido refutados e de forma categórica em determinados pontos, ainda assim existem pontos que são instrutivos. Aliás, ele coloca que os erros são instrutivos. Então, ao verificar um filósofo antigo e perceber que ali existe um erro e que aquilo foi refutado posteriormente, com uma boa base, com algo que o refutou categoricamente, nós podemos aprender por que, que aquilo ali se torna errado, por que, que aquilo não deve ser adotado. Né? Então ele coloca que os erros são sempre instrutivos. Então, estudar a história da filosofia não é apenas estudar aquelas filosofias que são acertadas, e sim também verificar aquelas que estavam consideradas antigas, que não foram utilizadas posteriormente e quais as razões disso, por que essas filosofias não foram mais adotadas pelos filósofos ao longo do tempo. E ele coloca então aqui uma citação que é bem interessante. O estudo da história da filosofia é indispensável, ou do contrário, correrá o risco de ir dar em becos sem saída e repetir os erros dos seus predecessores, dos quais um estudo sério do pensamento pretérito talvez o tivesse poupado. Então, quando o filósofo ele vai realizar suas ideias e tudo, ele pode muito bem fazer a sua pesquisa pretérita, né, pesquisar os pensadores anteriores e verificar que talvez aquelas ideias que ele teve já foram refutadas e iria poupar tempo, né, em se tratando aqui do seu próprio estudo, do desenvolvimento das suas ideias. Então, estudar a história da filosofia também é compreender aí algo para que você possa utilizar no momento atual, evitando assim os erros e evitando o que pode se dizer que considerado algo como um risco, né, que poderia ser utilizado dentro da sua própria filosofia ou algo que pode ser considerado que não é mais utilizado entre os filósofos, você vai conseguir evitar isso, né? Então, aprendendo com a história, aprendendo com os erros, né? E é importante dizer também que ele ressalta que o fato de existir filósofos e que foram passando com o tempo, né, uma sucessão de tempo, isso não quer dizer necessariamente que todos estão errados ou todos estão certos. Né? Existe aí um certo espírito cético, um espírito de ceticismo que é gerado pelo estudante de história da filosofia, muitas vezes, de dizer que nenhuma filosofia é válida se várias se contradizem ao longo do tempo. Né? O fato de existir uma sucessão de sistemas não pode e não prova, né, que toda a filosofia é errônea. Ou seja, o fato de existir algo errado em vários pontos não quer dizer necessariamente que tudo é errado. Pode existir coisas que são corretas ou coisas incorretas, e isso deve ser avaliado ao longo do estudo. Né? Então, uma posição ela pode refutar parte de outra posição. Então, por exemplo, um filósofo hegeliano pode refutar algo da filosofia aristotélica, mas não refuta todo o aristotelismo. Então, as partes que podem ser aproveitadas podem ser continuamente estudadas. É, é mais ou menos dentro dessa lógica, né? Então, uma posição que refuta parte de outra, ela não elimina por completo esta filosofia também.
E ele coloca aqui um exemplo, né? Há várias religiões, por exemplo. Isso não quer dizer necessariamente que todas são verdadeiras, nem quer dizer necessariamente que isso impediria a ideia de uma única verdade ou uma religião considerada verdadeira. Né? Então, ele coloca toda essa ideia para dizer justamente que a filosofia é um complexo. Né? O fato de ter uma variedade, então, de sistemas filosóficos ao longo do tempo não implica em dizer necessariamente que não há uma filosofia verdadeira. Existe uma filosofia verdadeira. O autor ele defende a filosofia perene, né, no caso, a filosofia tomista, mas existem então todas essas controvérsias que em vários pontos de cada filosofia podem ser aproveitados também. Então, da mesma forma que existe segundo o autor, uma verdadeira religião, existe também uma verdadeira filosofia. E logo em seguida, então, ele começa a tratar sobre a natureza da história da filosofia. A história da filosofia ela não pode ser um amontoado de opiniões ou vários recortes de opiniões de cada filósofo ao longo do tempo. Ela tem que projetar e tentar, dentro do possível, mostrar as conexões e o contexto daquele autor e do seu pensamento. Então deve ter todos os fundamentos, as razões do seu pensamento, né, filosófico, todo o seu contexto. Isso é muito importante, porque existem livros de história da filosofia que apenas trazem ali os recortes, né, e trazem apenas pontos daquele filósofo sem apresentar aquilo que ele pretendia necessariamente, ou tentar aprofundar nesse pensamento. Então a história da filosofia ela não pode ser vista como um, um progresso, né, contínuo, ou então uma ascensão em espiral. Isso é muito importante para diferenciar justamente da ciência, como eu mencionei, né? A filosofia ela não é um progresso contínuo. No caso, existe um filósofo, depois ele é refutado, depois ele é refutado, refutado, e o último filósofo mais recente ele é considerado o melhor filósofo ou o melhor pensamento, ou aquele que deve ser adotado. Na verdade, também não é uma espiral, né? Ou seja, a filosofia tende a se evoluir ao longo do tempo até chegar num topo em que aquilo ali vai ser o alvo atingido e a melhor filosofia. Isso é algo que pode ser utilizado na ciência, existem várias coisas, mesmo na ciência existem ainda controvérsias e várias teorias sobre vários pontos, mas basta dizer que na filosofia isso não procede. As filosofias antigas elas não são abandonadas e nem mesmo refutadas por completo, como eu já mencionei. Elas são reaproveitadas, reanalisadas também, né? Então há uma sequência lógica na história da filosofia, evidentemente, né? Mas não é necessariamente uma sequência, né? Ou seja, a sequência lógica que existe pode ser histórica, onde um filósofo se aproveita do pensamento do anterior, mas pode ser que esse filósofo ele reaproveite o pensamento do anterior a esse que ele mesmo aproveitou. Ou seja, pode ser que ele volte atrás 2 passos, poderia dizer assim, dentro do tempo cronológico, né? Então o filósofo ele pode adotar as ideias de um anterior e elevar esse pensamento a um ponto mais alto. Ou mesmo ele pode discordar desse filósofo anterior e retomar as ideias de outro pensamento anterior e retomar essa base filosófica. Então, o fato de uma filosofia vir depois de outra no tempo não quer dizer necessariamente que esta é a filosofia superior ou que é a síntese da anterior. É algo diferenciado aí, pode ser considerado. Então, a filosofia mais recente, ela não é necessariamente o ponto mais alto a ser desenvolvido do pensamento que já foi alcançado. Isso é muito relevante para justamente dizer que nós podemos estudar a filosofia de Platão, de Aristóteles, e aplicar aos pensamentos recentes e aproveitar esses pensadores, né? A filosofia ela está aí para ser aproveitada em toda a sua integralidade ao longo de todos os séculos, né? E não é como eu mencionei uma sucessão de filósofos em que o último ele é o maior ou o que deve ser adotado. Então a história da uma citação, né? A história da filosofia exibe a busca do homem pela verdade por meio da razão discursiva. E essa busca da verdade, ela é a busca pela verdade absoluta. E segundo o autor, né, o Copleston, essa verdade absoluta é o próprio Deus. Né? E ele coloca que até mesmo aqueles que são materialistas, né, o materialismo histórico, eles também buscam uma verdade absoluta. Né? Ainda que seja de forma inconsciente, eles projetam também
buscar síntese de ideias, né, de algo que é considerado verdadeiro. Então, por isso que um dos objetivos do filósofo é buscar justamente essa verdade absoluta, que para ele se fundamenta aí em Deus propriamente, né? Então, mesmo diante então de teorias e doutrinas que são consideradas bizarras, né, que você pode discordar, você pode verificar que aqueles filósofos não tinham nenhuma razão em afirmar determinado ponto, deve-se ter aí uma empatia pelo intelecto humano, no sentido de que nós vemos ali aqueles seres humanos se esforçando no interesse de buscar a verdade. Então, nós podemos estudar tanto aqueles que são autores brilhantes, que tiveram boas projeções e alcançaram a pontos que são considerados verdadeiros, e também verificar aqueles que tiveram momentos que não foram tão verdadeiros no sentido de alcançar essa verdade. Então, nós podemos verificar aquilo para ter a experiência de que o ser humano ele busca e tem esse interesse pela verdade. Copleston, então, ele coloca isso bem claro, ele adere ao tomismo, que é a filosofia perene em um sentido amplo. Mas ele coloca algumas observações que devem ser tomadas, né? Primeiro, é que não significa que adotar uma filosofia perene, que adotar o tomismo, não significa que seja um sistema fechado em uma época, ou seja, o tomismo ele não se fecha à época de São Tomás de Aquino. Ele é uma projeção que tem que ser feita, estudada ao longo dos séculos, e com toda a sua complexidade, com toda a sua aplicabilidade. Então a filosofia perene ela não se encerra no período da Idade Média. Em seguida ele fala que também a filosofia perene, ela desde depois da Idade Média, ela não se desenvolve de forma isolada da filosofia moderna. E não é algo independente, a filosofia moderna e a filosofia perene, a filosofia tomista. Para Copleston, a filosofia tomista, né, ou a filosofia perene, ela se aproveita, ela tem que fazer os seus estudos necessários também dos pensamentos modernos. Né? Os filósofos, mesmo não sendo escolásticos, eles podem apresentar conclusões que são valiosas, que são empregadas de forma benéfica e que são princípios verdadeiros. Então, essas conclusões verdadeiras, elas são aderidas à filosofia perene. Então, aquilo que é considerado verdadeiro dos filósofos modernos, a filosofia perene vai também colher aquilo como sendo verdadeiro e vai aderir. Então, por exemplo, um exemplo claro que ele dá aqui, né? Na época de São Tomás de Aquino, não existia o Estado moderno como nós conhecemos. Não existia o Estado absoluto, né, um Estado totalitário, liberal, social, etc. A ideia de Estado era algo ainda que não se projetava na época do Santo Tomás de Aquino. E por isso faltaria vários elementos para que ele pudesse fazer uma verdadeira filosofia em relação ao Estado moderno. E deve-se, então, aproveitar os pensamentos dos filósofos modernos sobre o Estado moderno para se projetar, então, uma filosofia perene, utilizando esses pressupostos que são considerados bons dessa filosofia moderna. Então, deve-se aproveitar a filosofia moderna sobre o Estado, né, somado com os preceitos da filosofia perene e eliminando aquele que não é considerado como sendo algo proveitoso, como sendo algo dentro da filosofia que poderia ser considerado como verdadeiro pressuposto, né? Então, essa é a ideia concentrada. E é importante dizer, então, que ele aplica isso a toda a sua obra, né? Ele não despreza a filosofia moderna, muito embora ele tenha suas próprias convicções como autor, como padre, etc., mas ele utiliza de uma forma imparcial para poder entender dentro da profundidade de cada pensamento, especialmente visando atingir algo verdadeiro. Em seguida, ele coloca na terceira parte, como estudar a história da filosofia. E ele diz que só podemos aprender corretamente a filosofia de alguém se nós entendemos o seu contexto histórico. Isso é importantíssimo, né? Como ele já ressaltou aqui no início, que nós temos que compreender não só apenas aquela ideia do autor, mas também compreender o seu contexto, como ele vivia, o modo em que ele estava, né, em sua época, e a sua cultura, dentre outros fatores. Né? É preciso tentar, então, fazer várias abordagens. Uma dessa abordagem que ele coloca, que é importante ser feita, é uma abordagem psicológica para entender aquele filósofo. Como assim abordagem psicológica, né?
ele coloca no trecho aqui na página 25 o seguinte: temos de nos esforçar para nos colocarmos no lugar do filósofo para ver seus pensamentos a partir de dentro. Então você tem que fazer um exercício de empatia, um exercício psicológico para entender aquele filósofo a partir do seu contexto também. Né? E no caso que ele coloca, né, também, se você for católico, é ainda mais importante fazer esse estudo sem abrir mão dos seus princípios, evidentemente, em uma relação aos filósofos modernos. Então, mesmo o estudioso católico vai rejeitar muitas ideias que são dos filósofos modernos, que contrariam preceitos católicos, mas ele tem que fazer esse exercício de empatia psicológico. Ele tem que entrar dentro da ideia do filósofo, em compreender o seu contexto e aí sim emitir aquilo que é a síntese desse pensamento, evidentemente sem abrir mão dos seus preceitos, dos seus princípios religiosos. Então isso é muito importante ser feito, que ele coloca, né? Então não se deve ignorar também as falsidades e as verdades ditas por aquele filósofo sob o ponto de vista psicológico. Então, nem sempre a psicologia vai justificar tudo em relação àquele filósofo, da mesma forma que você não deve isolá-lo dentro do seu contexto histórico também. Então, para compreender bem o filósofo, é preciso entender o tempo, o mundo à sua volta, a sua cultura, o seu psicológico também, e também isso poderia exigir, então, uma certa especialização, né? Entender todo o contexto daquele filósofo. E ele coloca, basicamente, que o fato de existir vários especialistas em cada um dos filósofos, nem sempre quer dizer que esse especialista vai se tornar realmente bom em compreender verdadeiramente aqueles filósofos, porque isso exigiria muito tempo. Então ele coloca que a pretensão dele nessa obra da história da filosofia é colher desses grandes especialistas em cada estudioso, em cada filósofo, e fazer uma síntese colocando aquilo que ele considera como mais importante na história da filosofia. Né? Então, essa erudição com um foco determinado, né, com o próprio pensamento, a especialização do filósofo, traz então a possibilidade daqueles que querem compreender de um modo geral, colocando aqui dentro dessa obra da história da filosofia. Então, o autor pretende apresentar esses princípios, né, dos filósofos, valendo desses especialistas, e que é então uma obra para iniciantes, justamente. Né? Não é uma obra visando toda a complexidade de cada filósofo, mas para que você possa abrir o olhar sobre um determinado filósofo e depois buscar a sua especialização. No último tópico, ele trata sobre a filosofia antiga, porque nesse primeiro volume ele vai tratar sobre a filosofia da Grécia e de Roma. Então, ele traz aqui um pouco da importância da filosofia antiga. Primeiro, porque é o primeiro período da especulação europeia, na Grécia Antiga. E ele diz que não se deve gastar muito tempo com o desprezo da originalidade dos gregos, né? Ou seja, buscando encontrar nos gregos fontes anteriores a eles para tentar esboçar aí uma pretensa origem da filosofia anterior aos gregos. Ele começa dizendo que deve-se focar especificamente nos gregos porque eles atingiram o patamar necessário para o estudo da história da filosofia. Porque muitos pensadores poderiam ter tido pensamentos antes dos gregos sobre determinados pontos, porém, nós sabemos que os filósofos eles podem atingir as mesmas conclusões em contextos diferentes, em lugares diferentes. Então, um pensador lá da Índia pode ter tido o mesmo pensamento de um filósofo grego sem ter tido uma conexão entre eles ou influência histórica. Né? Talvez um pensador 500 anos antes de Sócrates teve ideias similares, mas não necessariamente quer dizer que um se valeu do outro. Né? Então, é importante dizer isso. Além do fato da filosofia grega ter o seu próprio valor intrínseco por si mesma, a filosofia grega trouxe as bases para a filosofia europeia, para a filosofia ocidental. Né? Então, essa crítica histórica ela deve se apoiar nas conclusões com provas históricas e não em deduções especulativas, pressupostos que possam ser colocados dentro da filosofia grega. Né? E ele fala também sobre os romanos, né, que vai estudar a filosofia do período dos romanos, sabendo que eles não foram tão
criativos ou tão originais como os filósofos da Grécia, né? Mas ele disse que a filosofia romana tem a sua importância e que deve ser estudada também dentro do seu contexto, dos seus grandes filósofos. Ele vai falar sobre alguns filósofos que são importantes, que devem ser estudados também, né? Então, mesmo não sendo originais como os gregos, eles têm a sua importância e devem ser estudados. Então, esse é o primeiro volume que ele sintetiza, né? Estudar os filósofos gregos e os filósofos romanos e apresentar a importância, especialmente os grandes filósofos, ao longo desse período todo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Adquira a obra se você não tem ainda para acompanhar nossos vídeos. É uma obra realmente relevante que trata de apresentar a história da filosofia de uma forma bastante apropriada, numa linguagem que é simples de ser entendida e é realmente uma das melhores obras que trata sobre a história da filosofia. E é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.